Você lembra da era Java? Se você, assim como eu, nasceu no lendário ano do fim do mundo, vulgo anos 2000, ou antes disso, provavelmente você viveu a era de ouro dos celulares, a época que jogos icônicos cabiam em celulares de botão e abriram caminho para jogos brilhosos que a gente tem hoje. Estou falando da era Java, ou J2ME para os mais íntimos, aqueles joguinhos que faziam a nossa alegria nas visitas de família. Você trocava o celular do seu pai pelo do seu tio para descobrir jogos novos. Aquele celular... Cara, sabe o que é bizarro? A gente se contentava com tão pouco antigamente. E os jogos pareciam tão mais legais, até esses mesmo, tipo, da cobrinha. A gente ficava, meu Deus, o jogo da cobrinha, que ascensão. E hoje em dia, esses jogos, tipo assim, de celular hoje em dia, são uns bagulho tão chatinhos, sabe? Quando eu vou baixar algum jogo de celular, geralmente eu pego o jogo antigo. Amiga, tinha um joguinho no telefone da minha prima. E, cara, era tão bom, mas ela nunca deixava, ela nunca deixava jogar. Que era tipo de um guerreirinho que andava com uma espadinha assim. Ai, E eu acho tipo, que eu sei que jogo é esse, que lembrava muito Assassin's Creed. ai, cara, não vou saber. Eu acho que era Príncipe da Pérsia, amigo, pra celular. Não sei, gente, mas eu acho que tinha, não lembro. Mas ela Eu, nunca deixava jogar. E quando eu pegava escondido assim pra jogar, aí depois. eu lembro que tinha um Sonic num celular que veio da que a minha tia comprou na época, gente, era aquele, não era o de flip não, era aquele que ele deslizava pra cima, sabe qual é? Que Aham. deslizava e aparecia o teclado. Sim, sim. Ela tinha um jogo do Sonic, que tinha um Sonic meio sombrio, sabe? Qualquer coisa que tenha uma versão sombria, eu já falo, isso aqui é divino, isso aqui é legal, que não sei o que, não sei o que lá. Era maravilhoso. Eu fui tentar jogar Sonic recentemente, menino. Sabe aqueles negócios que agora tem vários jogos do Sonic, acho que na Play Store? Não sei se é Sim, pela sim. Netflix, não sei, mas eu acho que é na Play Store, né? É, provavelmente. Menino, eu sou péssima jogando Sonic hoje em dia. Eu falei, gente, mas na época eu era tão boa. O que que aconteceu? que ficava com seu primo, só para testar jogos diferentes, porque cada aparelho vinha com um jogo próprio, e a Sim. graça estava nisso, em descobrir jogos novos nessa descoberta entre você e seu primo. Se essa memória te arrancou um sorriso de canto, ou deu aquela esquentadinha no seu coração, então Cara, é que eu não tinha celular nessa época, né, gente? Minha mãe, pra eu ganhar o meu primeiro celular foi quando eu tinha 12 anos só. E era aqueles bem mequetrefe mesmo, sabe? Mas meus primos tinham tudo assim, tipo, acabava de lançar, meus primos tinham, eu ficava com ódio. Eu ficava assim, gente, que é isso? É aquelas, né? Descobrindo o sentimento da inveja. Cara, meu primeiro telefone também ele ganhei então. Eu devo ter ganhado com 9, 10 anos. E o primeiro touch foi quando eu tinha 12 ou 13. Que aí eu lembro que era tipo assim, um fenômeno, realmente, um fenômeno ter o touch. Que eu lembro nitidamente de um amigo meu chegando, meu Deus, é touch? Porque o touch, gente, quando veio, foi um negócio assim, revolucionário. E olha que não era nem um touch comparado ao de hoje em dia, que você clica, o bagulho é tranquilo, às vezes travava. Eu tive um Samsung prejudicado na época. Hoje em dia, o meu é Samsung também, tá? Eu adoro Samsung. Esse daqui é o Amigo, S23. o primeiro touch que eu vi era aquele que era metade tela, Teclado. touch e metade teclado. Cara, o primeiro touch que eu tive foi um da LG. Eu perdi ele num táxi. Minha mãe falou que eu era responsável e não ia me dar mais celular. chega mais. Eu sou o NT e hoje a gente vai desenterrar velhas lembranças, onde os jogos podiam até Aí, ser amigo, mais será que não simples, foi mas esse? Que tu tava. Do E não celular era aqui? aquele, não. nos Era divertiam um como poucos fazem tipo hoje. Zelda. Space Impact. Você provavelmente lembra do Space Impact, Não. aquele jogo de Lembro. nave, onde o objetivo era sobreviver Lembro. o maior tempo possível. Cara, nossa, ele desbloqueou uma memória minha agora. A tua televisão vinha com o jogo? De Não, amiga. tubo? Eu tive uma televisão de tubo que ela tinha uns joguinhos. Nossa, que estranho. E veio com Tetris. Eu não sou maluca, gente. Tem alguém aí. É que eu não sei qual é a idade de você que tá me assistindo. Que você teve uma televisão. Não era aquela de tubo antiga, não, tá? Era aquela de tubo já no intermediário pra começar de tela plana. Eu lembro que Aham, teve uma sei. minha que veio com Tetris. E aí toda vez, porque assim, gente. Meus pais eram pobrinhos quando a gente era quando eu era mais nova, né? E a gente tinha o quê? Net gato, porque naquela época Sky era muito caro. Acho que net nem existia, net virtual, né? Esses negócios. Não, era mais escaro. E o meu pai começou a dar calote no cara da NetGato. E aí, às vezes, a gente tinha NetGato e às vezes não tinha. Porque às vezes ele pagava e às vezes não. E aí, toda vez que ele não pagava, eu ficava jogando joguinhos que vinham na TV. E derrotar os chefões que apareciam pela frente. Esse jogo é muito marcante para mim, afinal é uma das poucas lembranças que eu tenho boas do meu pai. E não, antes de você botar hashtag luto, ele não morreu, só não me trouxe boas memórias. Curiosidade foda, alguns celulares Nokia com suporte WAP permitiam baixar fases extras do Space Impact, usando aquela internet pré-histórica de antigamente. Cara, esse era muito Steak bom. Attack, um xodó do meu coração. Cara, eu não tô conhecendo nada. Essa musiquinha é do Stardew Valley, né? Ah, você Não joga, sei. você Você que joga. joga? É porque eu tô jogando, eu tô achando que é.
Foi o meu primeiro contato com jogos de celular. Minha mãe se via doida de tanto que eu pedi o telefone dela para brincar. Era um jogo extremamente Esse difícil, tinha mas no viciante telefone da minha para tia. Cara, eu acho que eu joguei esse jogo. Eu não lembro, mas ele não tá me parecendo não ser familiar. É tipo um Tetris que você tem que ir ajeitando as pecinhas. Tinha um de bomba também, não é? Mas eu não lembro se era de celular ou era de console. O bomba. Sabe qual é? Bomb? Alguma coisa? época. Basicamente um Tetris com um operário tentando impedir que os Eu blocos já joguei. chegassem ao topo. Snake. Ah! Snake, ou jogo da cobrinha pros mais íntimos, um jogo simples, mas absurdamente divertido. Tenho certeza que muito tiozão conhece. Naquela época era simples e fantástico. Isso, acabou? Bounce, mas não o Bounce que vocês conhecem da era Java. Tô falando do Bounce monocromático. E antes que perguntem, não, eu não joguei essa versão, mas tô citando ela aqui por um motivo. Sabe o que todos esses jogos têm em comum? Todos são da era pré-Java. Isso mesmo, uma época ainda mais simples. Uma era em preto e branco, antes das cores invadirem os celulares. Cara, só um adendo assim, que ele falou isso de coisa em preto e branco. Quando eu vi a foto preto e branco e eu era criança, eu achava realmente que o mundo antigamente não tinha cor. Que a cor foi dada ao mundo com o passar do tempo. Tu tinha esse pensamento? Não, amiga. É que assim, quando eu era criança, gente, eu tinha uns pensamentos muito burros. Não que tenha mudado muito, sabe? Não que tenha mudado muito. Mas, tipo assim, ó, toda vez que eu via um ator em algum filme, que eu assistia algum filme e alguém morria, eu achava que a pessoa tinha morrido na vida real. Eu falava, gente, como é que reviveram ele pra ele estar aqui em outro filme? Eu, tipo, era burra nesse nível, sabe? Tadinha, minha amiga, tão burrinha. É por isso que eu falo, tipo, tem coisa que eu chamo de coisa de criança burra. É a fase. E levar os joguinhos a outro nível. A era Java foi um salto, uma revolução. Agora que a gente já relembrou. Cara, aquele treco ali ter sido Iron Man me pegou, hein? Que eu não tinha percebido antes. Aí do nada eu vi uma armadura se acoplando a um ser humano e eu falei, que é isso? Os antepassados, vamos de fato mergulhar na imensidão que foi a era dourada dos jogos Javas. A A imensidão. maioria dos jogos que vou citar aqui, eu joguei na infância. Alguns eu redescobri agora e outros são menções honrosas. Já que a gente falou de Bounce, bora falar dele de verdade agora? Esse daí nunca Bounce joguei. Tales foi um dos jogos que Eu eu joguei mais no- joguei na minha no infância. Privy. Um jogo que exigia um pouquinho de tempo e às vezes muita paciência. Estar na pele de uma bolinha laranja não era tão simples quanto parece. Cada fase trazia um novo desafio. Ser lançado por canos, Cara, eu tô achando que eu joguei esse treco sim, mas eu não lembro de jogar isso no celular também. Amiga, foi no Freeview, certeza. Não tinha no Freeview. destruir máquinas, enfrentar inimigos e ainda tinha mapas aquáticos. que Eu achava joguei essa desgraça. Nossa, pareceu até que eu... O jeito que eu falei parecia que eu tô cantando uma música, né? Do nada. sensacionais. No decorrer da gameplay, você desbloqueava habilidades, como virar uma bola de Agora pedra lembrei. ou uma bola de praia, para resolver puzzles específicos. E sim, Bounce Tales tem até uma historinha por trás. Mas calma, não vamos entrar tão fundo, a menos que vocês A historinha, ela era uma bola muito engraçada. Não tinha, eu ia falar não tinha curvas, né? Mas uma bola tem curvas. Não tinha arestas? O que quadrados tem? Não tinha lados? Não tinha nada? queiram um vídeo só sobre isso. Curiosidade rápida, talvez você não lembre, mas Bounce Tales foi feito exclusivamente por celulares Nokia, e a desenvolvedora nada menos que a Rovio. Sim, a mesma que criou Angry Birds, que anos depois se tornaria um fenômeno global. Diamond Rush. Diamond Rush, um jogo de plataforma e puzzle, que fazia você se sentir Caraca! Eu acho que eu lembro desse tracking. Eu acho que eu lembro. E eu fiquei baixinha de agora que eu fui. Nunca vi na minha vida. Eu acho que eu já joguei isso, mano. Porque esse layout não me é estranho. um verdadeiro Indiana Jones digital. E sendo bem sincero, quando eu era mais novo, eu jurava que tinha tudo a ver com ele. Esse foi um daqueles jogos que eu joguei pouco, porque foi no celular do meu primo. No jogo, a nossa missão era encontrar cristais preciosos em 3 mundos: Baviera, Tibete e Angkor Wat. Fato curioso, todos esses lugares existem de verdade, ou seja, o rolê já começava com um pé na realidade e outro nas armadilhas. E por falar em armadilhas, o jogo era simplesmente sensacional. Cada fase era um novo desafio. Se você não pensasse bem, acabava trancando a passagem e tinha que voltar pro checkpoint. Fora os inimigos, cobras, aranhas, armadilhas de fogo, era um verdadeiro inferno arqueológico. Fora que tinha bosses, tipo uma cobrona vermelha ou um Yeti das neves. Ainda bem que tinha Cara, eu tô bem começando a achar que eu não... checkpoint, e dava
eu tô começando a achar que eu não joguei isso, não. É porque esses negócios da joiazinha me lembrou alguma coisa. Talvez aquele jogo do sapo, amiga. Caraca, eu acho que foi. É o que o sapo, você tem que cuspir as bolinhas iguais, né? Isso aí. Aham. Mas isso também não era de celular, ou era? Não, era do Frio também, eu acho. Era de navegador, né? Cara, tinha uns Aham. jogos na época, assim, de navegador que eram muito legais. Tu já chegou a jogar o Our World? World? Falando assim, eu não lembro. Cara, era um jogo que era tipo assim, era tipo um Rapu, só que era com um gráfico mais estilo anime, e aí você tinha vários lugares, aí tu podia fazer umas dancinhas lá de maluco. Era um jogo muito legal. Tinha Não, não joguei. Stardoll também, já jogou? Também não. Ai, amigo, você não jogou nada. Acredita que uma vez eu fui expulsa do Stardoll, banida, assim, de uma sala, porque eu era criança, tá, gente? Aí eu botei assim, ai, tava falando com as pessoas, assim, na web, aquelas correndo risco ali de conhecer um cara super maluco. Aí eu botei assim, ai, você já viu aquele comercial? Porque na época estava bombando o quê? O comercial do pôneis malditos, pôneis malditos. Aí o fato de eu ter escrito maldito fez eu ser banida. Porque era dito como palavrão. Dava aquela aliviada na sofrência. No meio da jornada, a gente ainda pegava equipamentos muito úteis, como a marreta, que quebrava paredes rachadas, e o gancho para puxar objetos distantes e resolver alguns puzzles mais elaborados. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí sobre esse jogão que marcou uma época. Ah, e uma curiosidade foda, Diamond Rush foi inspirado em Boulder Dash, um jogo de PC das eras primitivas, para ser mais exato, 1984. Nessa época, eu nem sonhava em nascer, mas tá aí a origem desse clássico que mudou a infância de muita gente. Comenta aqui, gente. Qual ano vocês nasceram? Porque o André, ele fica me zoando que eu nasci em 2000. Ele, nossa, você é a geração Z. Sendo que ele nasceu em 1999. Eu vi o milênio virar. Não quero saber. Viu sim, porque com certeza você já era um ser super pensante, né? Com seus 1 ano de idade. Isso não é porque você nasceu em novembro. Ele literalmente com 2 meses de vida. Cara, eu tenho muito sonso. Revival. Revival 2 foi um dos jogos mais sensacionais que eu pude jogar no celular de botão. Lembro como se fosse ontem, gastando horas criando. Nossa, e ele pegou assim uma versão em grego, né? Em grego, em russo, sei lá o que é isso. Não, acho que é russo, eu acho, É amigo. russo. Engraçado é a gente saber que isso é russo, né? Como é que sabe? É porque as letras ficam ao contrário. Eu consigo ler o que tá escrito aqui, tá? Ó, Cabana. cabana, B rompeu, uma sonequinha, teneproso, etc. Willy Wonka. Willy Wonka, exatamente. Eu ia falar que esse layout desse jogo me lembrou que tinha o quê? Um jogo de The Sims pra celular. É que você não é muito coisa assim de The Sims, né? Tudo pra Julia lembrar The Sims. Cara, olha só, é que eu jogava muito The Sims quando eu era criança. Quando eu era criança era um dos meus jogos favoritos, tá? Aí depois virou o quê? Resident Evil. É que eu fiz assim que eu tô com a brusinha. Que... É que assim, cara, é que eu sou muito aleatória, né? Eu gosto de umas coisas assim que são bem diferentes uma das outras. O que eu acho que é normal, né? Pra ser sincera. No celular da LG, velhos tempos. Revival 2 é um jogo de estratégia em turnos, lançado em 2009, inspirado na franquia Civilization de PC. O jogo é uma experiência 4x. Explorar, expandir, Caraca. explorar e exterminar. O jogo continha mais de 2.000 planetas, coisa pra Caraca. caramba. Cada planeta era um desafio diferente, com uma diversidade única. Alguns tinham vários recursos, outros quase nenhum. Tinha mapa que era basicamente só água, só jogando pra cima. Terra, planeta, água. Aquelas. Você acredita que eu tive que cantar isso na época da escola? Essa música era mó triste. Era. Cara, é que teve uma época, assim, não sei como é que tá as escolas de hoje em dia, né? Mas foi quando eu tava no fundamental. Que o rolê da época era a reciclagem. E aí minha professora achou que seria uma ótima ideia a gente fazer uma versão também. Teve esse da Terra, Planeta Água. E teve uma versão de, tipo, avião sem asa, versão reciclagem. Que, assim, meu pai, ele é músico, né? E aí a galera da escola pediu pra ele meio que fazer uma versão da música pra gente cantar e ele tocar lá no violão. E aí, sabe qual era a roupinha que a gente teve que vestir? Tinham 4 alunos da minha sala, tá? Porque era uma escola. Era uma escola. Planeta? Não, amigo, cada um era uma lixeira de reciclagem. Será que foi algum recado, alguma mensagem subliminar? Não sei, né? Vocês estão tudo lixo. Mas são lixos para serem reciclados. E eu acho que eu peguei a amarela, que eu fiquei assim, eu gosto de azul. Eu quero azul, aí me botaram pra ser a amarela. Eu nem lembro o que é, eu acho que é plástico, não. Plástico é azul, né? Faz muito tempo. A gente viu, né, que a escola falhou. A experiência de explorar cada canto. Para explorar os planetas, a gente tinha 7 emissários que podiam ser enviados em missão. E claro, você escolheria um dentre os 7. Cada emissário tinha vantagem em um tipo de mapa diferente.
Eram eles: Lotus, o carinha asiático, Cyberox, o velho ranzinza, Adamant, a única mulher entre os emissários, Kid Bros, que tinha mó cara de político, Kid Nathan, Bros. o filhinho de papai, e Queberion, o astronauta, e Valfest, que tinha uma cara de Drácula. Era um jogo incrível. Cada tropa, se sobrevivesse às batalhas, aumentava suas estatísticas. Claro que existia um limite. E ainda dava para jogar com um amigo, mas dividindo o mesmo Gente, tecnológico, tá? Legal esse jogo, gostei. Até hoje eu acho. Porque assim, o PS2 teve um negócio que você podia jogar online. Tu sabia disso? Amiga, podia, mas só que aqui no Brasil era complicado, porque a maioria dos Os PS2 PS2 era piratas. deslocado, né? Mas eu nem sabia que, tipo assim, eu fui saber que tinha como você jogar alguma coisa online no Xbox 360. E mesmo assim, eu acho que eu nunca joguei. Tô tentando pensar qual foi o primeiro jogo, assim, multiplayer que eu joguei. Multiplayer online ou multiplayer... Online, de maneira geral, sem precisar ser em console. Tipo, pode ser até no computador, eu não tô conseguindo lembrar. Ah, você tem experiências ruins, então. Eu não... Ah, e tem Rabu, né? Não sei se. Como assim só tem experiências ruins? Ai, por que da última vez? Ai, gente, não sei por quê. Mas da última vez que eu fui jogar. Foi o quê? Valorant, eu acho. Eu Ai, comecei a meu jogar amigo na foi primeira massacrado. partida. Começaram a me xingar. Falei, gente, eu sou novo. Ah, eu não tinha ido pra esse lado, mas quando eu tentei jogar LOL também foi assim, que eu tava no. Qual é aquele lá, quando você começa a treinar? Amistoso? Não, é quando você começa a treinar, que tá você contra os botzinhos. Casual. Eu contra os botzinhos. Aí eu tava lá e falei, até que tá tranquilo, né? Aí eu tinha chegado lá no nível X, é quando você pode jogar com outros seres humanos. E aí eu percebi que os bots eram mais legais. Aí eu fui jogar contra os seres humanos, do nada, gente, eu comecei a ser xingada. E isso eu tinha, tipo, 15 anos, que eu fui começar a jogar, porque um amigo meu jogava muito, que era o Heitor, e ele me infernizava pra começar a jogar pra gente poder jogar junto. Aí eu fui xingada de várias vezes, de diversas maneiras, de vários jeitos diferentes. E aí eu parei de jogar LOL. Aquelas, né? Nem tinha começado direito, né? Enfim. E o jogo também não é muito meu estilinho, não. Agora, pro BG, na época que lançou, porque assim, veio pro BG, acho que em seguida veio Free Fire, né? Ou vice-versa, não sei qual que veio primeiro. Mas na época eu jogava muito. E pro BG eu até que era boazinha, sabe? celular. Um turno era seu, o outro do seu colega. Não sei quantas pessoas conhecem esse jogo, mas ele foi desenvolvido pela Nunca nem vi, pra ser sincero. HeroCraft. E sinceramente, merecia um vídeo só dele. Vocês também acham isso? A Agora Dragon vamos Mania era entrar de em um mundo Orkut e diferente, Facebook, gente. onde há Não. dragões. Provavelmente você se Dragon Mania não, Dragon City, que é o de Facebook. Dragon Mania eu nunca vi. Ih, foi mal, errei. lembra de Dragão Mania, um dos jogos famosos por copiar o Dragon City. E também Aí, viu? Eu lembrei, é porque eu fiz um vídeo disso aqui no canal também. Que era um react na época que eu tava fazendo react sozinho, né? Sem o senhor. Aí, acho que foi um dos primeiros vídeos do canal. Que plagiou, assim, na cara de pau o Dragon City. E depois a galera falou que superou Dragon City, se não me engano. Não lembro. Tem um tempo que eu fiz esse vídeo. Gente. Mas se tu ver aqui, é literalmente o mesmo estilo de jogo. um dos primeiros que me passou aquela sensação de pay to win mobile. Joguei muito Dragão Mania. Talvez você também se lembre da loja onde dava para comprar cristais com créditos de celular. Muitos jogos tinham microtransações assim, onde dava para comprar moedas. Cara, quando era adolescente, teve um jogo que eu gastei o meu dinheiro com crédito de celular pra comprar coisa dentro do jogo. E no mesmo dia eu falei, isso aqui não vale a pena. Que foi o quê? Amor Doce. Que eu tinha acabado meus pontos de ação e eu queria saber o que ia acontecer. Porque eu achei, gente, quando eu comecei a jogar Amor Doce, eu não sabia que era um jogo que teria 40 capítulos. Eu só queria, achei que seria um jogo rápido, que você encontraria alguém, e é isso, e acabou. E não. E aí eu gastei R$10 de crédito, na época que R$10 hoje valeria 200 milhões, e não valeu a pena. Moeda paga com crédito para evoluir mais rápido. Apesar disso, ainda não era um pay to win completo, era mais pela ostentação e para dizer que era mais forte que seu coleguinha da escola. Falando em microtransações, muita gente diz que isso só veio com o Android, mas sempre existiu. Não era tão predatório, mas já rolava. Tinha jogos pagos com vantagens, decorações exclusivas e, claro, os famosos jogos demo, aqueles que vinham pré-instalados, mas depois de 5 minutos de gameplay, você era forçado. Ai, cara, Nossa, isso tinha daí... uma raiva disso. Porra, eu nem lembrava disso. Ele veio aqui num trauma meu quando era criança. Sim. E o pior é que o da Gameloft geralmente eram jogos super legais, né? E tu ficava tentado, assim, a querer jogar mais. Eu falava assim, não tem nem Pra internet pra comprar o baixar, jogo. imagina pra pagar alguma coisa. completo, como aconteceu com o Nova. Wonderzoo. Saindo da fazenda de dragões e voltando para a realidade, que tá um zoológico. Talvez você tenha jogado World Zoo,
um jogo Não. fantástico de zoológico, onde o seu objetivo era administrar o espaço. Quanto maior o zoológico, mais visitantes. Cara, naquela época, assim, ficou bastante famoso, né, jogos nesse estilo. Tipo assim, ai, você vai cuidar de uma fazenda, você vai cuidar de um aquário, você vai cuidar Sim. de várias coisas diferentes. É que me remete muito mais à época do Orkut do que em celular em si, esse tipo de jogo que ele tá mostrando agora. Eu nem sabia que, tipo, os celulares estavam pegando Tinha pra esse... Java. É, Você podia plantar macieiras para alimentar os animais, como gorilas e elefantes. Também dava para eis a questão. Um gorila ou 100 seres humanos? E a gente ficou discutindo isso no Amiga, final de semana. especialistas estão falando que o ser humano ganhava. Ai, não sei. Se for seres humanos como a gente, preguiçosos, cansados. Ai, não sei. Cara, eu acho que medrosos. depende, tudo depende, tipo, se todo mundo for pra cima. Ou se, tipo, se um for pra cima e morrer e os outros ficarem com medo, não vai dar. Mas se todo mundo for pra cima, eu acho que conseguem. Não, eu ia ver 99 indo pra cima e eu ia dar meia volta e sair. Sair não é pra mim, não. É assim que eu faria. Sem condição. construir lojas de brinquedos e de presentes para arrecadar mais grana. Simples, mas perfeito para matar o tempo de vez em quando. E você jogou esse? Não. One Pet Dragon. One Pet Dragon. Lançado antes do Paul e com uma estética de criação de pet, você podia escolher entre 8 Isso aqui é um Pokémon, né? Vamos ser sinceros. É um Pokémon disfarçado Digimon. ali. É que eu não vi Digimon, amigo. Eu só vi Pokémon. Digimon vinha em ovos? Vinho. Ah, mas eles não são digitais? Por que eles vinham de ovos? Porque todo mundo nasce de algum lugar, Júlia, pelo amor de Deus. Mas eles são digitais. Eu achei que eles eram criaturas digitais que saíam de um aparelhinho. Tu sabe que Digimon foi inspirado em Tamagotchi, né? Não, não sabia, não. Não, não foi inspirado em Tamagotchi, mas, tipo, posso estar falando besteira. Toda vez que alguém fala, posso estar falando besteira, geralmente o que vem a seguir é besteira. Mas fala. Não, mas pelo que eu lembro, é tipo, foi meio que inspirado no Tamagotchi, entendeu? Alguma coisa assim. Desinformação com o André. dragões, sendo eles terra, água, fogo, elétrico, natureza. Pô, se ele tivesse botado terra, fogo, água, se ele falasse mais um, eu ia falar. E assim nasceu o Avatar. Que não nasce, né? Ou nasce. Não. Como é que é a intro? Não, mas não é e assim nasceu o Avatar. É porque a intro tinha um negócio desse, não tinha? Água, fogo, terra. Terra. Há muitos anos o Avatar, não sei o que, não sei o que. É que eu lembro logo da voz da Katara, mas eu não tô lembrando o que ela diz. Avatar Katara? Não, amigo, é a Katara que narra, não é? No início do Aham. negócio. Você tá tentando me confundir, palhaço. Basicamente, ela conta a história do Avatar, amiga, pronto. Do marido dela, né? Teria sido muito melhor se ela tivesse ficado com o Zuko. Mas enfim, não é uma conversa que as pessoas estão prontas para ter. Escuridão, luz e céu. Começava com ele Céu? bebê, dava comida, banho, colocava para treinar e ainda tinha minigames de voo e pulo. E até PVP com Cara, isso parece também aquele outro, que era o Paul. Não sei se tu lembra. De Android? É, o Paul. Claro que eu lembro, né, amiga? Quem não teve Paul? Porra, era um inferno. amigo via Bluetooth. Joguei demais isso na infância. Foram muitas horas tentando evoluir meu Nunca dragãozinho vi. sapeca. Pena que eu nunca tive um oponente Cara, ele tá vindo com jogos assim que eu nunca vi na minha vida. Eu falei, gente, porque deveria ter muito celular assim que ele pode jogar, né? Porque eu só tinha. A galera tinha o mesmo pingado de celular, que era os famosinhos da época. para jogar contra. Minigame Planet. Outro jogo que marcou minha infância foi o Minigame Planet, que veio no LG que ganhei do meu tio. Simplesmente fantástico. Tinha 12 personagens para desbloquear. Pinguim, elfo, coelhinho, menina, sapo, urso, torta, soldado, macaco, super-herói, carro e monstro. Cada um mais legal que o outro. Além disso, tinha 10 minigames. Balanço Cara, esse negocinho dele balançar me lembrou um jogo de quando eu era criança, mas não era de celular também. Eu, gente, por muito tempo, jurava que eu tinha tido um PlayStation laranja. Mas conversando recentemente com meu pai, eu descobri que aquilo era um Polystation. E aí, tinha vários jogos nesse estilozinho assim, sabe? Que é essa qualidade, sabe? De animação, o realismo que se tinha antigamente. Eu adoro, tá? Esse tipozinho de gráfico. E aí, cara, eu achava sensacional que tinha um que era tipo de você ter um trapézio, sabe? Era um negócio de circo. Eu fui Uhum. ver na gameplay, assim, eu catei na internet o nome desse jogo, né? Que meu pai falou isso, eu fui lá catar. Menino, mas é por isso que meu olho é tão ferrado hoje. Na verdade, meu olho não é tão ferrado, né? Mas a fotossensibilidade eu tenho certeza que veio dali, porque era tanto colorido naquela tela que eu fiquei, gente, eu olhando o vídeo assim, eu já fiquei tonta. Aquele episódio do Pokémon. Cara, isso aí eu nunca vi esse da época, mas enfim. do Tarzan, pulando nuvens, tobogã animado, caminho submarino, rodas malucas, pisando em pedras, pênaltis, pista de esqui, luta de boxe. Cara, sabe por que eu tô lembrando? Tu lembra De que quê? tinha os jogos da Xuxa? Não era num celular, era num
tipo um Game Boy, mas era da Xuxa. O PC da Xuxa? Não, era tipo um Game Boy da Xuxa. Ou eu tô ficando maluca? Teve um negócio desse. Amigo, eu lembro do computador da Xuxa. Não, eu sei que teve o computador, mas tinha um Game Boy. Deixa eu tacar aqui no Google. Game Boy da Xuxa. Game Boy da Xoxa. Xuxa. Aqui teve, eu não sou maluca, eu, hein? Gente, que tela minúscula. Deixa eu te mostrar aqui, amigo, tá vendo? Ah, Olha, tinha do Max Steel também. Não, peraí, eu acho que isso aqui era um Game Boy de verdade. O Max Steel só tá no meio. Que eu lembro tu de teve desse? Eu acho que eu tive. É que amigo, eu era muito apaixonada pela Xuxa. E eu acho que dentro desse negócio da Xuxa tinha um jogo que era de cipó, alguma coisa assim. Nossa, porque era muito ruim essas telas que pra tu enxergar já era uma desgraça naquela época. Tu vê através do digital, então pior ainda. Sonho Estrelado. Foi um jogo que marcou muito minha infância. Jogava tanto que ficava com o celular no carregador direto, o que obviamente não recomendo. Homem de Ferro. Homem de Ferro 3. Nele você voava, soltava mísseis e fazia a maior bagunça contra os inimigos. Era simples, mas divertido demais. Ainda mais numa época em que ser fã da Marvel tava virando modinha. Aliás, a Era Java teve muitas dessas modinhas. Deixei vários jogos de fora, especialmente os de corrida. Mas se vocês quiserem uma parte 2, eu quero pelo menos 5 mil likes e 50 mil k de views. Acho que dá fácil. Pô, eu achei. Ele pediu pouco, né? 50k de views, 5 mil likes. Eu vou botar aqui pra esse vídeo. Se vocês querem que a gente reaja. Não. Se vocês quiserem que a gente reaja a parte 2. 50 visualizações Ai, que e absurdo. 5 likes. 50. Ai, cara. Que tristeza. Mas é isso aí, gente. A gente não precisa de muito pra reagir aqui. Aquelas. Ai, eu acho que ele nem acabou o vídeo, tadinho. Hein? E comenta aí os jogos que ficaram de fora. Falando em modinha, bora para as menções honrosas. Tivemos X-Men, Kung Fu Panda, Shrek, Caralho. Simpsons, Transformers, Need for Speed, Batman, Homem-Aranha, Assassin's Creed e Deus da Ai, era Guerra. aquele. Eu acho que era aquele ali. Do Assassin's Creed que eu. Não era, amiga. Não tô falando do meu, Cara, não tô eu vou falando sair do desse seu. vídeo e vou procurar esse jogo. Eu não vou descansar até achar o jogo. Ai, meu amigo. Ai, fiquei com sono. Aí eu dormi. E nunca mais ele procurou. Não, ele era tipo um maguinho, cara. Ele não era tipo. Contemplem o mago. Fato curioso, o jogo do Deus da Guerra seguia a cronologia oficial dos consoles. Se passava depois do primeiro e antes do segundo. E comenta aí quantos fatos curiosos tiveram. Cara, o foda é que assim, God of War, quando eu era criança, eu não falava God of War. Eu lia Good of War. E aí eu tinha visto um O vídeo. bom Deus. É, o bom de guerra. E aí eu fui ver um vídeo de um moleque que ele traduziu, tipo, zoando mesmo isso, falando. E quando eu jogava o bom de guerra, aí isso ficou tanto na minha cabeça que nunca mais eu consegui falar agora. Good of War. Eu já falava automaticamente God of War. Nesse vídeo. Claro que não deu para citar tudo, mas se rolar uma parte 2, a gente tem que guardar joias, né? Se você curtiu, já sabe o que fazer e até a próxima. Se você quiser ver outro vídeo aqui falando de videogame, vai estar passando em algum lugar. Ou se você quiser um vídeo falando sobre outro assunto totalmente diferente, vai estar passando também aqui em algum lugar. Meu nome é Júlia Meu nome é André. e valeu!